Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar de um julgado extremamente importante exarado ontem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que alguns vociferavam por aí, dizendo que o entendimento já era pacificado, eu alertava. Olha, a segunda turma vem com força, destacando seu entendimento contrário ao que dizem as turmas criminais do STJ e também a primeira turma do Supremo. E na minha contagem, acredito que há grandes chances do entendimento supostamente minoritário da segunda turma ser consagrado no plenário do STF. Dito e feito, ontem no julgamento, estou puxando de cabeça, mas no agravo regimental, na ordem de habeas corpus 208.817, eu acho que esse é o número, vou conferir e coloco aí na descrição do vídeo, mas o plenário do STF determinou pela retroatividade da nova norma instaurada pela Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, em relação à ação penal nos crimes de estelionato. Deixe-me explicar. O que é que acontece? Com a Lei 13.964 de 19, a Lei Anticrime, a regra na ação penal face aos crimes de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo nas hipóteses excepcionais instauradas nos incisos do parágrafo 5º do artigo 171. Mas a regra, indubitavelmente, a partir justamente do dia 23 de janeiro de 2020, nos crimes de estelionato, é que esse delito passou a desafiar a ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. A grande questão era justamente em relação à retroatividade dessa norma. Pedro, essa era uma norma de que natureza? Natureza híbrida, natureza de norma processual penal heterogênea, norma processual penal mista, ou seja, aplicaríamos indubitavelmente a regra instaurada e estampada na Constituição, tipicamente para as normas penais, ou seja, retroatividade da lei benéfica. Essa é a regra, beleza? E tanto o STF como o STJ não discordavam nesse ponto. Por quê? Porque todos entendiam que era de fato uma norma processual penal mista, já que trata de aspectos processuais, mas também de direito penal material e fundamentalmente, doutores e doutoras, deveria retroagir porque é muito mais favorável na perspectiva do réu, do investigado. A única divergência, essa sim relevante, era qual a margem de retroatividade. Essa seria uma retroatividade absoluta, ou seja, incluindo até mesmo aqueles processos transitados em julgados, seria aqueles mediana, ou seja, retroagindo para incluir mesmo os processos já existentes, ainda que sentenciados, pendentes de recurso, ou haveria esse condicionamento à instauração da persecução penal em judício, ou seja, com a oferta ou recebimento da inicial acusatória. Essa última hipótese era agasalhada nas turmas criminais do STJ e também na primeira turma do Supremo. No entanto, a segunda turma do Supremo vinha reiteradamente deliberando, inclusive à unanimidade, justamente no sentido de retroatividade média, ou seja, até para incluir, para englobar até aqueles casos pendentes ainda, mesmo com sentença, pendentes de recurso, ou seja, a retroatividade desde que não tivesse havido o trânsito em julgado. E foi exatamente essa a regra, essa a decisão exarada ontem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Estaria mentindo se dissesse que li o inteiro teor, até porque ele não foi disponibilizado ainda, não foi publicado, e eu acompanhei de longe, né? Eu estou viajando de férias, mas já quis trazer logo essas primeiras impressões e pedir para vocês registrarem. Pedro, ainda há alguma discussão importante sobre esse aspecto de retroatividade? Sim, por quê? Porque o mesmo tema, a mesma celeuma, graça e pende no STF lá no julgamento em relação ao entendimento do plenário no âmbito do acordo de não persecução penal. Vamos aguardar, mas naturalmente a tendência é que o STF siga também essa mesma lógica para o acordo de não persecução penal. Pelo menos em princípio, a gente já tem definido esse tema, essa temática, face à natureza da ação penal do crime de estelionato. Deve haver retroatividade desde que não tenha havido o trânsito em julgado. Quase que cair aqui, mas vamos embora. Anota aí, se atualiza, comenta embaixo o que é que você achou e marca os amiguinhos e as amiguinhas. Por quê? Porque esse tema tá mais do que pronto para cair na sua prova. Um beijo no coração de todos, fique com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!